Oi pessoal, tudo bem? Hoje no Cozinhando no Apocalipse nós vamos aprender uma receita muito especial, é o pão de mia. Vocês vão aprender a fazer uma receita de pão fácil, rápido, com poucos ingredientes. Vamos lá então. São 7 ingredientes básicos que a gente vai usar. Farinha, aproximadamente 1 kg, 1,1 kg de farinha de trigo. Vocês podem aí fazer a mistura de farinha de centeio, farinha integral ou a farinha multigrãos que tem no mercado, mas eu vou usar hoje a farinha branca, farinha de trigo normal. 2 ovos, 1 colher rasa de sal, 2 pacotes de fermento biológico seco, 2 copos ou 2 xícaras, tanto faz, não tem problema, de leite, pode ser desnatado, pode ser integral, pode ser zero lactose, 6 colheres de açúcar e nós vamos usar 3 colheres de óleo, banha, manteiga ou margarina. Aí você escolhe o tipo de gordura que você quer utilizar. Para fazer a divisão do pão e o peso de cada uma das partes, porque essa receita dá 3 pães grandes. Eu uso essa balancinha que eu comprei, R$35 no Mercado Livre, mas você pode também fazer a divisão no olho, não tem problema nenhum. Mas ela é muito útil para essa receita e para outras que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então o primeiro passo é aquecer, veja bem, não é ferver, é aquecer as 2 xícaras ou canecas de leite. Eu uso essa medida. É uma canequinha normal, certo? E nós vamos apenas aquecer esse leite. Enquanto o leite aquece, eu já aproveito para colocar as 3 colheres da gordura. No caso, hoje eu vou fazer com banha, mas se você usar margarina ou usar manteiga é a mesma coisa, porque aí ela já vai derreter dentro do leite, o que facilita depois na mistura inicial da massa. Bom, agora numa travessa como essa, então numa bacia de plástico, aí fica na escolha do que você tiver em casa. Nós vamos colocar os ingredientes que são as 6 colheres de açúcar, não precisa ser 6 colheres muito cheias. Seis aqui. 1 colher rasa de sal. Certo? Boto mais um pouquinho para dar uma batizada. Nós vamos colocar o fermento, né? Os 2 pacotes de fermento biológico seco, eu tenho 2 aqui, cortei e abri, vou dar uma misturada. Vou colocar agora o leite, que já foi aquecido com a gordura no seu interior, então já está tudo pronto. Certo? Tem pessoas que gostam de fazer o fermento crescer antes de misturar os ingredientes. Eu acho que ele já quebra muito do efeito se fizer isso. Esse pão funcionou bem e não vai dar errado na sua casa justamente porque o fermento vai crescer dentro da farinha e não fora, né? Então aqui, olha, já começa a borbulhar, já começa a crescer. E agora eu vou colocar os 2 ovos. Um truque que eu gosto de fazer, a Adri agora vai dar um tam aqui, zoom, que a gente chama de tam. Eu gosto de quebrar o ovo numa tigelinha antes para ver que não tenha nenhum problema. Ó. O ovo está perfeito, coloca dentro da mistura. Aí você não perde toda a sua massa. Se você tiver um ovo que não estiver muito bom e for quebrar direto na vasilha, não vai funcionar muito bem. Pronto. Esse aqui está ok também. E foram os 2 ovos. Agora a gente vai dissolver bem esses primeiros ingredientes da parte líquida da massa. Agora a gente vai começar a colocar a farinha, tá? Vocês vão colocando aos poucos a farinha até esse líquido aqui ficar consistente e começar a desgrudar da forma, da tigela, ou seja, desse lugar que vocês estão fazendo aí a receita de vocês. Então, primeiro fica muito parecida com aquelas receitas de bolo que a gente apenas bate, né? E é importante aqui sempre bater bem para tirar todos esses grumos, né? Acabar com todos os grumos e ir adicionando aos poucos mais farinha.
podem ver que a massa já começa a desgrudar aqui, pessoal. E agora eu vou colocar ela para a mesa para começar a sovar. Eu tenho sempre para me ajudar uma espátula, que é fácil da gente tirar a massa da mesa. Coloco um pouco de farinha aqui. E agora a gente vai colocar a massa sobre a mesa. Depois, quando ela estiver sovada, a gente aproveita toda essa farinha, não vai sobrar nada, né? Para colocar a massa no ponto. Sempre lembrando que se você perder o ponto, ficar a massa com muita farinha, você pode colocar um pouquinho de leite morno de água morna. E se ela ainda estiver muito grudenta, você coloca farinha, até chegar no ponto ideal para sovar. Bom, depois da massa toda desgrudada, né, da farinha, mas aqui foi limpa, eu consegui, a gente vai fazer a sova agora, né? E esse processo, qual é a dica então? Coloca um pouco de farinha na mesa, e aí você vai abrir a massa e fechá-la sobre ela, tentando armazenar ar. Então vai sempre abrindo, puxando e armazenando ar. Esse ar vai ajudar muito para fazer o pão crescer na fermentação. Então sempre a ideia é você ir aprisionando o ar. Abre e aprisiona, né? Aí você vai ver que a massa vai ficando com uma textura bem elástica, né? Quando chegar mais ou menos nesse ponto, já está quase pronto para a gente deixar no primeiro descanso. Então vamos fazendo isso, abrindo e aprisionando o ar na massa. Então, terminando essa primeira sova, que vai te levar de 10 a 15 minutos no máximo, você já tem a massa pronta aqui. Faz uma bolinha com ela, tá? E naquela mesma vasilha que você misturou os componentes, nem lava, deixa aqui um pouco de farinha. Você vai colocar a massa, vai colocar um plástico por cima, pode ser desses sacos plásticos de cozinha que a gente tem, ou qualquer outro plástico limpo que você tiver, e vai colocar um pano de prato tapando, tá? E vai deixar essa massa aqui até ela dobrar de tamanho. Ela vai levantar esse pano de prato e vai dobrar de tamanho, ocupando basicamente toda essa vasilha que vocês utilizaram. Então vamos aguardar o pão crescer. Depois de mais ou menos uns 35 a 40 minutos, a massa cresceu, dobrou de tamanho, e agora a gente vai moldar os pães. Vou tirar a massa, um pouquinho de farinha na mesa, bem pouco. Vou retirar a massa da vasilha. Nesse momento não precisa sovar mais, tá, gente? A gente só vai moldar o pão. Ele já cresceu. Então, a gente apenas vai moldar esse pão. Como eu falei para vocês, pode ser feito no olho, tá? Mas a ideia é que a gente possa dividir em 3 partes bem iguais. Então, a nossa massa, ao total, ela deu 1.098 gramas. Então, nós vamos agora dividir em 3 partes para fazer 3 pães iguais. Então, eu tenho que dividir agora a massa em 3, eu faço mais ou menos no olho aqui, 3 partes. Elas têm que ter 363 cada uma. 3, não, vamos filmar isso aqui. Adriana, dá um zoom. 363. Eu vou jogar na loto. Meu Deus, 363. Deu uma. É uma mão de padeiro, realmente. Impressionante. 384, vamos tirar um pouquinho daqui. 363 de novo. E aí essa aqui fica como está. Eu sou demais! Demais! Então agora
vamos fazer a abertura desse pão. Eu utilizo como elemento de auxílio um rolinho de massa. Por quê? Como é que a gente vai fazer? A gente abre um pouquinho aqui o pão, a massa no caso, no comprimento e um pouquinho na largura também. Tá? Abre nos dois sentidos. Pode ser uma garrafa, pode ser um vidro, uma caneca mais larga, qualquer coisa. Tá? Abrir a massa aqui. E aí eu vou enrolar assim, ó, pessoal. Dá um zoom aqui, ó, por favor. Você enrola um pouquinho e aperta. Vai trazendo e apertando. Certo? Até fechar todo o rolinho com a parte de baixo. Tá? Vamos deixar esse rolinho aqui. Vamos abrir o outro aqui. Então a gente abre do mesmo modo, mesma maneira que abrimos a anterior, na largura e no comprimento, e aí espicha a massa, traz para dentro e aperta bem de levezinho, vai puxando e aí sim dá uma pressão. Aqui temos o segundo, e aí o terceiro pão, abre a massa um pouquinho assim. Faz o mesmo processo. Temos os três pães aí. Agora você vai colocar numa assadeira. Coloquei um pouquinho de farinha aqui. Os três pães, primeiro no meio, exatamente no meio, e os outros dois afastados na borda. Mais ou menos assim. Ah, mas vai ficar pequenininho? Não, calma. Agora a gente vai pegar o mesmo plástico, vai colocar em cima e vai colocar novamente o nosso pano de prato. Vou fazer agora o crescimento final da massa até o momento de assar, tá bom? Agora vamos aguardar e a gente volta para assar o pão e ver como é que ficou. Bom, depois de 30 a 50 minutos, o tempo vai depender de como está o calor ou o frio na sua região. O pão cresceu, aí nós vamos tirar aqui vagarosamente para não rasgar a parte de cima, né? Vejam que ele cresceu e tomou conta de toda a forma. Aí a gente vai pré-aquecer o forno. Tá? Eu coloquei pré-aquecimento, deixo ali uns 15 minutos. E aí vou colocar 200 graus. Nesse forno aqui é a penúltima marcação. É a segunda marcação da menor para maior. Tá? Não coloca muito quente, porque senão você vai queimar o pão por fora, vai formar uma casca muito grossa e ele não assa direito por dentro. Então, cerca de 200 graus no fogo, pré-aquecido por uns 15 minutos. E aqui, depois de 40 minutos assando, está o resultado. São os 3 pães prontos. Devem estar gostosos, o cheiro está muito bom. Espero que vocês consigam reproduzir e que tenham sucesso nessa receita. Um abraço e até a próxima!